E hoje, como a gente falou, a gente vai falar sobre o Irlandês, o filme da Netflix que vai estrear na plataforma no dia 27 de novembro. Mas já está em cartaz nos cinemas do Rio de Janeiro e de Niterói, por exemplo. Isso, até porque eles fizeram essa campanha para entrar pro Oscar, né? Certo. Essa campanha tem mais eficácia lá nos Estados Unidos. Exato. Mas eles resolveram prestigiar o público de outros lugares do mundo. Não só prestigiar, mas assim, é interessante para eles ter essa visibilidade, né? Tipo, a nível mundial, até porque vai entrar na plataforma de streaming. Eles têm que ter uma divulgação a mais a nível mundial pela Netflix ser mundial também. E como eles vão entrar no dia 27 de novembro, é interessante que a galera assista no canal de streaming também. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. A Tatiana e eu lemos o livro que dá origem ao filme, que chama-se O Irlandês, como o filme, nome aqui no Brasil. Em inglês o nome é... I Heard You Paint Houses, que é uma expressão da máfia mesmo, né? Traduzindo ao pé da letra, eu ouvi falar que você pinta paredes. E aí o cara no livro também, ele fala, eu pinto casas, na verdade eu pinto casas. Pinto casas. Eu pinto casas e faço a minha própria carpintaria. Eu pinto casas, na verdade, é sujar a parede da casa de sangue. E carpintaria... é desovar o corpo num valão, né, no caso. E aí a gente leu esse livro tem mais de um ano. Lemos até paralelamente. Sim, a gente ficava discutindo o livro e a expectativa era enorme. E eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre a história real do filme do Irlandês, né? Que vocês podem conferir no meu canal, se vocês quiserem também. E aí a chance da gente se decepcionar, porque a expectativa era grande... hype lá nas alturas, Lá né? nas alturas. Então a chance da decepção era enorme. Decepcionou, Bruno? Não, nem um pouco. Porque primeira coisa, e aí eu já estou avisando o Wilson que tinha me pedido um texto sobre isso. Não tem como fazer texto sobre diferenças entre o filme e o livro, porque não há. Não tem. A única diferença, assim, é um dos participantes, né, da história que não aparece. É o jornalista, é o Charles Brandis, que é autor do livro e que entrevista o Frank Sheeran. E é daí da entrevista com o Frank Sheeran que ele tira o livro, que ele escreve o livro a partir das entrevistas, o Charles Brandis não aparece no filme. No entanto, a gente vê no início do filme, no fim, em alguns momentos no meio da película, o personagem do Frank Sheeran, interpretado pelo Robert De Niro, já bem velho, sentado numa cadeira numa cadeira, num asilo, e ele tá olhando pra câmera, ele conversa com a câmera. Ele tá conversando com alguém, no caso, né? É aquela sensação de que tá conversando com o público, mas também passa a impressão de que alguém tá entrevistando ele. Exato. Ou como eu li em algum lugar, é como se ele estivesse num confessionário. É como se um padre estivesse extraindo as confissões daquele homem. Sim, e aí é muito interessante porque a gente vai ver essa contação da história dele através dele próprio, né? Então tudo que ele vai falando, além de estar no livro, faz com que a gente entre bem na história, né? Então é um filme bem imersivo nessa questão de máfia, na questão dos anos 60 e 70. A ambientação do filme tá incrível, a fotografia tá maravilhosa. Do Rodrigo Prieto, mexicano, fantástico. O mesmo cara que fotografou o Silêncio. Então já é uma parceria aí. Sim, já é uma parceria que existe entre o Scorsese e o Prieto. Ele fotografou o Silêncio e agora fotografou o Irlandês. A direção de arte também, né? A reconstituição de época é toda fantástica. Agora, é um filme de gangster, é um filme de máfia. O Scorsese tem outros filmes assim. Os Bons Companheiros, Cassino, até Gangues de Nova York, com uma pegada de crime organizado. Mas esse é um filme diferente nesse sentido. Ele é muito mais próximo, ele é um parente mais próximo de outros filmes imersivos do Scorsese, como Kundun, como Silêncio, do que parente de Bons Companheiros. Porque são 3h30 de filme. Sim. É um filme de gangster, tem mortes, tem bandidos, mas você tem que aceitar a proposta e mergulhar. Porque apesar de ser um filme de máfia, apesar das pessoas irem com aquela expectativa de ter morte, de ter violência, ele é um filme muito linear, né? Tem picos de violência, só que são picos bem espaçados nessas 3h30. Então, pra quem gosta de filme de máfia, pra quem conhece o trabalho do Scorsese e não se importa muito, né, com filmes tão longos assim, é uma boa pedida para assistir. E aí alguém em casa deve estar se perguntando, mas 3h30, se não tem tanta ação assim, comparativamente com outros filmes de gangster, cansa? Não cansa. Aliás, o tempo é um aliado do filme, é um aliado dessa história.
O Scorsese tinha feito um corte original de aproximadamente 4 horas. E aí ele tirou 30 minutos dessa história. E por que o tempo é aliado da história? Porque pra gente comprar aquele barulho, aquela relação do personagem do De Niro, Frank Sheeran, com o Russell Bufalino, que é o mentor dele, Joe Pesci, e com o Jimmy Hoffa, que é o Al Pacino, a gente precisava de tempo para entender como é que surgiram os laços entre aqueles 3 personagens e isso dá a liga, digamos assim. A liga. A liga necessária pra gente emergir nessa situação toda ali. Dá a liga e dá densidade. As relações não são superficiais. Exato. A gente crê, a gente acredita naquelas relações. E isso só é possível num filme de 3 horas e 30. Se ele tivesse feito um filme de 1h30... Não, 1h30 não digo, mas assim, um filme talvez de 3 horas, tirando mais uma meia horinha ali, talvez acho que enxugasse algumas situações. Mas eu não tiraria. Não tiraria? Não tiraria, eu não fiquei cansado, eu não senti o tempo passar. Mas aí tem um porém, porque... Qual? A gente tá vendo esse filme como leitores prévios do livro. Certo. E o livro tá muito bem adaptado. Perfeito. Então assim, tu lê o livro e tu vai ver o filme, é a mesma coisa. A mesma coisa. E como a gente está habituado com a história, a gente percebe ali que precisava trabalhar certas coisas como estava no livro. Mas para um público que não está familiarizado com a obra original, talvez canse um pouco em certas situações. Pode ser, mas pessoas com quem a gente conversou e que não viram, não leram o livro, não sentiram cansaço. Mas sim, isso não exclui a possibilidade de outras pessoas que não leram o livro sentirem esse cansaço. Mas, no meu entender, tá de ótimo tamanho. Sim, eu acho que ele tem grande chance no Oscar, assim, de roteiro adaptado. E aí eu vou lançar uma questão. Para vocês, o que é um roteiro adaptado vencedor? Porque tem... Qual é a questão que eu vou lançar? Roteiro adaptado, o melhor roteiro adaptado é aquele que adapta fielmente uma obra ou é aquele que adapta a obra da melhor forma para o cinema? Porque às vezes nem tudo que tem num livro ou tem na obra original é filmável, é cinematográfico. Sim. Então, o que é o melhor roteiro adaptado? É aquele que adapta da melhor forma e transforma as situações ou aquele que é fiel? No meu entender, é aquele que é fiel da maneira que tem que ser e tirando os excessos. Eu concordo com você e eu completo. É aquele que é fiel se todas essas as situações da obra original forem cinematográficas, forem filmáveis. Se você adapta uma obra original ipsis para o cinema e ela não é toda cinematográfica, pode ser uma adaptação ruim. Nesse caso, funcionou. Como o filme do Stephen King, por exemplo, o novo Doutor Sono, ele é uma adaptação também, lógico, né? Mas existe ali uma criatividade do Mike Flanagan, principalmente no terceiro ato, assim. Então, no meu entender, ele é bem adaptado até um certo ponto. Certo. Depois ele tem uma liberdade criativa dele próprio ali, certo, porque ele tá no roteiro também, né? E ele resolve aquela situação de uma outra forma que não do Stephen King. Você falou do roteiro adaptado, eu acho que ele certamente será indicado e tem chances de vitória, não dá pra cravar hoje se vai vencer. Acho que é um filme que vai ter muitíssimas indicações. O Joe Pesci e o Al Pacino, talvez. E o Robert De Niro com certeza também. Com certeza. Acho que filme, direção, montagem, acho que muita coisa ali vai ser indicada. Eu acho que talvez ele consiga mais indicações que o Roma. Esse ano. É um filme que dá pra projetar, acho que pelo menos 10 indicações. 10 indicações? Acho que pelo menos. E eu tô fazendo uma conta por alto, teria que pensar aqui categoria por categoria. Agora, eu acho que o creme de la creme do filme são as atuações. Com certeza. Tudo funciona muito bem, mas com aqueles atores que parece que nasceram para interpretar filmes do Scorsese, porque não é a primeira colaboração do De Niro e do Pesci com ele, é a primeira do Al Pacino, mas... Inacreditável, vai né? entender por que ele nunca trabalhou com o Scorsese Exato. antes. Não sei. Tinha tudo pra trabalhar. Tinha tudo pra trabalhar, e agora finalmente faz esse favor pra gente, né? A única coisa que eu achei, assim, eu adorei o casting, eu acho que eles combinam muito juntos, eu acho que eles atuam muito bem em conjunto, né, os Sim. três. Principalmente o Robert De Niro com o Joe Pesci, mas o Robert De Niro com o Al Pacino, ali essas duplas funcionam muito bem. A única coisa que eu não concordo do Scorsese ter feito foi o rejuvenescimento facial dos três. Eu gostei.
Eu acho que ficou muito plástico, ficou uns bonecão, assim, eu não consigo. Eu discordo de você. E daqui uns 10 anos, se tu for ver de novo, ele vai ter envelhecido mal. Nesse aspecto, sim, porque a tecnologia... Sabe? Tira esse rejuvenescimento, coloca atores, mais novos, que nem eles fizeram no Poderoso Chefão. Mas não cabia, eu acho que não cabia nesse filme. E eu entendo o que você falou, muita gente também tem dito por aí que, mas não ficou tão legal. Cara, eu esperava... Falaram tão mal a princípio, teve uma imagem que foi divulgada e que parecia muito ruim mesmo esse efeito, mas vendo ontem, eu achei que funcionou. Até porque eu acho que eles não perdem muito tempo nessas cenas, não foca muito no rosto às vezes, entendeu? Mas exatamente por isso eles não mostrarem tanto, não se aprofundarem nessa questão mais jovem, eles pegam mais a parte mais velha deles, né? Pra poder aproveitar a atuação mesmo, sem nada na frente. Sim. Eu acho que por conta disso, eles deveriam ter feito com atores mais jovens. Eu entendi. Porque eu acho que eu acho que dá 30 minutos de rejuvenescimento facial, vamos dizer assim. Talvez. E tu perde muito dos atores, assim, eu acho. Mas eu acho que o filme nasceu clássico. E por mais que daqui a alguns anos a gente tenda a achar que esse efeito de rejuvenescer os atores já não seja tão bom daqui... Mas eu entendo como uma coisa seguinte, você tem que pensar a época que o filme foi feito, né? Porque se você pegar 2001, se você pegar Guerra nas Estrelas de 77, os efeitos hoje daqueles filmes teriam sido melhores, porque a tecnologia é outra. Mas nossa tecnologia hoje, com a nossa tecnologia hoje, eu acho que daria pra fazer uma coisinha um pouquinho melhorzinha ali. É discussão do sexo dos anjos isso, não tem fim. Mas então, falando das atuações, meu ator favorito no filme é o Al Pacino. Com certeza. Eu acho que os três estão brilhantes, mas ele é meu favorito no filme. Eu gostaria de destacar o seguinte, pensa no Joe Pesci de Os Bons Companheiros, que é aquele personagem histriônico, o psicopata explosivo. Olha o Joe Pesci fazendo um chefe de família mafiosa tranquilo, que te amedronta pelos olhos, pela maneira de falar. Ele é tranquilo, assim, mas ele tem uma presença, ele não precisa falar muito. Sim. Né? E ele tem aquelas coisas assim, não sou eu que tô falando, né? Tem pessoas falando por aí que está fazendo certas coisas que não estão agradando, né? E isso me chamou a atenção, apesar de eu achar que o Al Pacino é a melhor atuação do elenco. Eu estava conversando hoje com o Carbone e a gente estava falando, cara, vai pro Oscar, esse cara, ele vai na jugular em busca do segundo Oscar da carreira dele. Sim. E eu acho que se não aparecer nada de excepcional pelo caminho, dá para acreditar que ele vai vencer esse Oscar, porque o cara é uma das lendas vivas do cinema americano. É um dos maiores atores de todos os tempos e ele tem um Oscar vencido por Perfume de Mulher no início dos anos 90. Mas é que a academia tem aquela coisa, Mas né? é o momento, se não tiver nada fora da curva pra ganhar dele, é o momento da academia virar dizendo, vem cá a gente te abraça porque você merece. Você merece, entendeu? É isso. Só que a atuação do Joe Pesci, apesar de inferior não, menos boa, é a mais diferente do que a gente está acostumado com o Pesci. Mas eu quero chamar a atenção para uma atriz. Apesar de ser um filme masculino, no sentido de que personagens homens, brutos, gangues, masculino nesse sentido. Não que o filme seja para homens, o filme não é para homens, o filme é para todo tipo de público. Anna Paquin. O que você pode falar da filha? A Peg, né? A Peg Sheeran. Então, estavam falando por aí que o Scorsese deram umas entrevistas também meio erradas que saiu nos noticiários, assim, que ele tá em várias polêmicas, né? Mas uma dessas ele falou que ele não costuma focar em mulheres quando não precisa. Aqui, as mulheres do filme, elas não falam muito, mas é porque não precisa. E ela tem um trabalho muito interessante, assim, de olhares, né? De olhares de reprovação pro pai. A atuação dela é muito facial e corporal. Isso. Porque tu vê a atenção dela do tipo, ela não precisa falar, porque ele fazia muitas coisas pra máfia, né? E quando ele chegava em casa, ela olhava pra ele muito assim, do tipo, com olhos de reprovação. Só citando, ela é a filha do protagonista, do personagem do De Niro, do Frank Sheeran. Exato.
E aí, nessas olhadas, eles se olhavam assim e não precisava dizer nada. Ela não precisava dizer nada. O que não torna o filme um filme machista por conta disso. Não. Em nenhum momento o Scorsese, em detrimento tira as mulheres daqui, entendeu? Ele foca nas mulheres quando ele precisa focar. E uma das reclamações é de que a personagem dela tem poucas falas. Mas isso é completamente justificado dentro do filme. Desde pequena, a personagem, e aí no caso é uma garotinha, sim. Você nota que ela é uma personagem assim, na dela, a garota quase não fala, meio que vai vendendo pra gente que a relação dela com o pai é complicada. Sim. E aí tem uma cena que a gente não vai contar aqui, que explica por que a relação dela com o pai é complicada. Sim, desde a tenra infância, né? Desde a infância. Então ela é alguém meio introspectiva na dela, que não se expressa muito com palavras. E aí, a transição e na fase adulta é a personagem vivida pela Anna Paquin. E aí ela continua não falando muito, porque é uma característica daquela personagem. E aí depois o próprio Frank Sheeran, o personagem, ele vai falar uma coisa lá que nunca mais ela falou comigo. Então ela não tem mesmo a personagem, e aí a gente tende a acreditar que a Peggy Sheeran real era assim, entendeu? Sim. Então o que justifica plenamente a personagem do filme não ter muitas falas. Mas aí dizer que é submissa, omissa, não sei o que, nada disso. Não, até porque eles estão muito fiéis ao que o livro é. E o livro, ele tem certas fotos, né? Do que aconteceu realmente, e isso tá muito... Dá pra ver, assim, a preocupação do Scorsese em reproduzir essas situações, Sim. né? Sim. Tem uma festa lá pro personagem, exatamente igual a descrição que o Frank Sheeran deu no livro e as fotos que continham no livro também. E nessa festa tem o ápice da atuação da Anna Paquin, que é quando ela meio que antevê que algo está errado. Sim. E ela tá dançando com o Jimmy Hoffa, que é o personagem do Al Pacino, e ela tá dançando feliz, mas observando tudo o que acontece em volta deles. Então ela começa a perceber, ela começa a sacar que algo tá errado. E aí, pra mim, o ápice da atuação dela nesse filme. E outra coisa, isso já tá naquele terço final do filme, que é a parte mais emocionante. Sim. De cortar, toca o coração e corta. Apesar dela ser bem visceral, né? Ela ser bem de acordo com o livro mesmo, que a gente não vai contar o desfecho, mas ela é bem crua. Tem um emocional ali, tem uma construção emocional, mas ela é crua. Eu acho que vale a pena ver no cinema, vale. Sim. Como eu disse, ele vai estrear no dia 27 de novembro, então dá tempo ali de vocês irem no cinema. Mas tem que economizar aí 3 horas e meia, né? Porque é o tempo de duração do filme, tem que se planejar um pouquinho. Se viu o vídeo até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ativa a sinetinha, porque tem conteúdo toda semana. E comenta aqui embaixo se vai assistir no cinema ou se vai esperar sair na Netflix. Mas tem que assistir, promete de dedinho aí. É outro filme, mas não faz diferença. Um adendo aqui rapidinho. Obrigada a Rock Experience, que fica aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, por ceder esse espaço maravilhoso. Eu acho que eu nunca estive num ambiente tão bonito de gravação. Então eu gostaria de agradecer aos donos do espaço aqui por ceder essa... Por ceder o quê? Por ceder esse espaço maravilhoso pra gente. Até a próxima, gente. Até a próxima.